Muita gente que mexe com levain, com fermentação natural, com panificação, também gosta de outras formas de fermentados. Uma delas é fermentar laticínios, por exemplo, o kefir de iogurte. Eu não mexo com kefir de iogurte, mas eu adoro iogurte natural. Então, eu roubei essa receita de um aluno meu, que adaptou de uma versão de fermento biológico, e vamos fazer um maravilhoso pão de iogurte. Um pão com aroma incrível, com um sabor super delicioso, diferente do que a gente está acostumado. Tenho certeza que vocês vão gostar. Para fazer essa receita é muito simples. Este é um pão enriquecido, então nós vamos começar misturando os ingredientes secos, depois a gente vai agregar a gordura e os líquidos. Então, primeira coisa, pesa aí a farinha 450 gramas e acrescenta nela o sal e o açúcar. É uma pequena quantidade de açúcar e uma pequena quantidade de sal. Mistura muito bem e depois eu vou fazer aqui um passo opcional. Vou colocar uma pitadinha, mas é uma pitadinha mesmo, menos de 1 grama, de fermento biológico seco instantâneo. Não é obrigatório, você pode fazer esse pão só com levain se você quiser. William, não tem levain, não tem fermento natural, não sei o que é isso. Vou deixar aqui no card para você o link explicando passo a passo como você faz o levain com um material em PDF totalmente gratuito e a explicação em vídeo. Misturar os ingredientes secos, entra agora com os líquidos. Então abre um buraco aí na tua tigela, coloca aí a água, o iogurte e a manteiga. Lembrando que manteiga, sempre quando vai adicionar no pão, tem que ser manteiga em ponto de pomada, não pode ser derretida, não pode ser gelada. Então uma temperatura ali em torno de 20 graus, vai estar com aquela textura bem cremosa. Aliás, eu acho que só essa dica já vale um like nesse vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem receita. E também, quiser dar uma conferida aqui depois, tem muitas receitas, tenho certeza que alguma delas você vai gostar. Eu vou utilizar aqui um potinho inteiro de 170 gramas de iogurte. Tem que ser iogurte natural, não utilize iogurte com sabor, tá? Vamos fazer com iogurte natural, que é só leite e fermento. Esse iogurte, eu vou usar esse copinho para medir a água, e vamos medir mais ou menos a mesma quantidade de água que tem o volume do potinho. Aqui vai dar alguma coisa em torno de 130 gramas. Tome cuidado, pode ser que seja muito ou pode ser que seja pouco, a depender de quanta água a sua farinha consegue absorver. Então, se você não tem segurança de trabalhar com uma massa mais mole, mais pegajosa, não coloca tudo de uma vez. Vai colocando e vai misturando com a mão. Se você vê que a massa está muito seca, você acrescenta mais. Tome cuidado para não se precipitar, porque no momento que você começa a misturar, a massa pode parecer mais úmida ou mais seca do que ela realmente vai ficar. Então espera a massa ficar homogênea antes de você começar a sovar e verifica se a massa está muito dura ou se ela já está mole o suficiente, está com uma textura macia e gostosa que você vai conseguir sovar. Depois que a tua massa estiver homogênea, passa ela para a bancada e agora começa a sova. Pelo menos 200 movimentos de sova. Isso vai dar aí uns 10 a 15 minutos, dependendo da sua habilidade e a velocidade com que você faz os movimentos. Eu geralmente sovo um pouco rápido, então 200 movimentos para mim dá até menos do que 10 minutos na minha contagem. Eu geralmente gasto 10 minutos desde pesar os ingredientes até ter a massa sovada, mas não seguir pelo tempo, seguir pela quantidade de movimentos. Sova que não tem muito segredo, é um empurra e puxa, um estica e aperta, até essa massa ficar um pouquinho mais macia. Você vai ver que ela não vai desenvolver completamente um ponto de véu lindo, maravilhoso nessa etapa da sova e tá tudo certo. Como esse é um pão enriquecido, a gente não vai fazer dobras, a gente não vai fazer nada disso. A gente vai colocar ele num pote e vai deixar fermentar, dobrar, triplicar, crescer bastante. Isso vai levar algumas horas. O meu levou aqui mais ou menos umas 5 horas e como eu já estava de noite, eu decidi colocar na geladeira e deixar de um dia para o outro. Tome muito cuidado com a geladeira. Você está acrescentando aqui manteiga, você está acrescentando aqui iogurte. Se você coloca o pão numa geladeira muito fria, muito provavelmente ele não vai crescer nada na geladeira. Então, se você vê que o seu pão passou a noite na geladeira ou passou o dia na geladeira e não cresceu, não tem problema. Tira ele e deixa ele continuar a fermentação em temperatura ambiente. Foi o que eu fiz hoje pela manhã. Tirei o pão, esperei ele chegar em temperatura ambiente, ele não cresceu mais porque também não precisava, não dei esse tempo a mais. Só trouxe ele aqui para a bancada, já em temperatura ambiente, dividi em 3 bolinhas de mais ou menos 320 gramas.
Essas 3 bolinhas eu coloquei dentro de uma assadeira que eu montei com desmoldante spray. Aliás, deixa eu falar desse bendito desse desmoldante, porque vocês me perguntam em todo vídeo. Eu uso isso aqui, ó, Carlex. É um desmoldante spray, eu uso porque eu uso bastante, eu faço bastante pão, faço bolo, faço um monte de coisa. Então, um desse daqui custa uns R$50, mas isso aqui dura um ano, pra mim, que uso bastante. Pra você que usa pouco, às vezes não vale a pena. Você faz pão uma vez por semana, não vale a pena comprar desmoldante. Mas se você faz pão todo dia, isso aqui é muito bom. Só dá uma borrifadinha que já tá untado da sua forma. Não precisa farinha, não precisa manteiga, não precisa mais nada. Você pode só untar com manteiga ou margarina e colocar um pouquinho de farinha para garantir que a massa não vai absorver essa manteiga e grudar. Transfere as 3 bolinhas aí para dentro da forma. Eu utilizei uma forma de pão de forma, essas aqui que são 20 por 10 por 5 aproximadamente. E deixei esse pão crescer bastante, foi aqui mais umas 4 horas de crescimento. Depois de crescido, você tem aqui a possibilidade de pincelar alguma coisa por cima antes de levar ao forno. Então pré-aquece o seu forno, 180 graus, deixa ele uns 20 minutinhos pré-aquecendo. No caso, eu só borrifei um pouquinho d'água e polvilhei um pouco de farinha de arroz por cima. William, por que farinha de arroz ao invés de farinha de trigo? Porque a farinha de arroz ela queima menos do que a farinha de trigo, então ela vai ficar mais branquinha por cima. Pode ser farinha de trigo também, vai ficar legal. Ou se você preferir, você pode fazer uma misturinha com uma gema e uma colher de sopa de água, que vai dar uma cor mais escura. Eu não quis fazer essa mistura porque eu queria ver como ia ficar a caramelização só de forno nessa massa, por conta da adição do iogurte, se ia dar alguma diferença. E eu achei que a cor ficou bem legal. Por baixo da farinha dá para vocês verem que ele caramelizou bem, apesar de não ter ficado tão escuro e brilhante como fica quando a gente passa a gema. E, inclusive já tem outras receitas em que eu usei essa técnica, eu vou deixar aqui também no card para vocês. Se eu não me engano foi no pão de hambúrguer que eu cobri com essa mistura e fica uma cor linda, intensa e brilhante. E o iogurte combina perfeitamente com uma maravilhosa geleia, mas você também pode servir com manteiga, você pode servir com o que você quiser. É um pão bastante versátil, ele é muito saboroso, muito aromático, eu tenho certeza que a tua cozinha vai ficar com um cheiro incrível. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscrever e até o próximo vídeo.